Se tu tem algo sobre o teu coração, Pai, fala conosco. Tudo que você não tem, da carne, do sangue, aquilo enviado, pressionado, pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite. Traga a palavra em nome de Jesus. Igreja, 1 Samuel 17:31. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Davi teve que disposição para pelejar contra o gigante. Gigante esse está no quê? Está afrontando o próprio Deus, afrontando o quê? O seu povo. Então, o gigante, ele colocou medo em todo o quê? Em todo mundo. O gigante, ele por ser alto, forte, né? Quer dizer, aquelas pessoas que eram para lutar com o gigante tiveram o quê? Tiveram medo. Então Davi teve o quê? A disposição. Igreja, vai ter situação que vai acontecer na nossa vida, de repente na nossa família, na nossa casa, que é nós que vamos fazer o quê? Ter disposição. Se levantar para o quê? Para lutar contra o mal, contra o gigante, contra aquilo que de repente afronta o quê? A nossa casa, a nossa família. Porque vai ter situação que todo mundo vai ter com medo, apavorado, desesperado, e nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que ter a disposição de se levantar para o quê? É para lutar contra o mal. Como lutar? Orando, o quê? Clamando, o quê? Perseverando. Então observe aqui, ó, no versículo 31, ouviram as palavras que Davi falara, anunciados a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi disse: olha Saul, não entristeça ninguém não, porque já estava todo mundo o quê? Desacreditado. Porque se aquele povo ganhasse, se os filisteus ganhassem, se os gigantes ganhassem, o povo ia o quê? Adorar os deuses dele. Então, observe uma coisa, Davi diz: olha Saul, não entristeça ninguém não desfaleça ninguém, porque vamos ser sinceros, palavra negativa, o quê? É a maior desânimo dos outros. Então o rei, que era o líder, que era o cabeça, já estava desanimado e mais os demais. Então, Davi diz: não desfaleça ninguém, não diz que eu vou lutar contra ele. Eu vou o quê? Eu vou lutar contra esse gigante que está o quê? Afrontando a Deus o quê? O seu povo. Aí no versículo 33 fala assim, ó: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro dele, foi o quê? A sua mocidade. Porque o rei Saul estava indo para onde? Para o porte físico. Porque, e mais só, o povo ali vindo, né? Os soldados experientes, os irmãos de Davi vindo, aquela situação. Davi, um menino, moço, não tinha nenhuma estrutura física, nenhum porte físico, e o gigante grandão, forte. Aí Saul, né, falou assim: contra esse não vai poder não, porque você é moço e ele já tem o quê? Experiência em guerra. Ele falou: ó Davi, se ninguém dos soldados, porque ele fez promessa, né? Que matasse gigante, a família ia ficar livre de posto, iria casar com uma das suas filhas. Então Davi, o Saul olhou para onde? Para o porte físico. Aí Davi fala assim, ó, no 34, ó: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei, o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então Davi diz: eu matei o leão, matei o quê? O urso. Agora, e mais só, na face da terra não tem nenhum homem
forte, que tem o quê? Que tem força para poder rasgar o quê? Um leão, que é um urso. E Davi, um menino, né? É moço, novo, jovem, ele conseguiu o quê? Conseguiu fazer isso. E ele disse para quem? Disse para o rei Saul: Saul, eu matei o leão, matei o urso, também vou o quê? Vou matar esse gigante. Observe o quê? Observe a palavra da o quê? Da determinação. Igreja, vai ter um momento que todos vão o quê? Vão dar para trás, vão querer desistir, vão se render, mas o que nós temos que fazer? Não, eu vou o quê? Eu vou lutar. Mas como você vai lutar? Eu vou orar, vou perseverar, vou o quê? Vou persistir, não vou dar para trás, não. Porque o quê? Maior, o que temos que dizer? Maior que está conosco. E outra, quem que nós que nunca venceu o problema? Quem que nós que nunca passou por uma situação que nós oramos e o quê? E Deus o quê? Arrancou, Deus derrubou aquela situação. Então olha o poder o quê? De Davi, o poder da determinação da palavra do pai Davi. Todo mundo desanimado, desajeitado, Davi disse: não, eu vou lutar. Eu vou o quê? Eu tenho disposição para o quê? Para pelejar contra os gigantes. Então Davi o quê? Não aceitou a afronta. E nós também o quê? Não podemos aceitar a afronta pelo Deus o quê? Que nós servimos. Não podemos aceitar a afronta. Principalmente quando afrontar o quê? O nosso Deus afrontar o quê? A nossa fé. Aí de repente tem mãe, tem pai, que quando mexe no seu filho, tem toda disposição para levantar, para proteger o filho, para defender. Mas algo que de repente acontece na sua própria vida, ou com a sua família, a pessoa quer desistir, quer parar, não. Maior que é o que está conosco. Aí quando é algo espiritual, a pessoa quer parar, quer desistir, não tem que partir para cima, tem que ter disposição. Porque Davi o quê? Não aceitou que Deus fosse o quê? Confrontado no quê? No exército. Então tem um momento que toda a nossa família assim, ó, a gente vai estar todo mundo se reunido, ó, e a família desanimada, um dizendo para o outro: não tem jeito, não tem solução, não tem saída, não podemos fazer mais nada. Aí de repente a família já procurou todo mundo que podia procurar na face da terra, e não tiveram o quê? Resultado, não tiveram uma resposta positiva. É o momento que nós se levantamos: eu vou lutar. Pode deixar comigo, eu vou o quê? Eu tenho disposição para lutar, porque o quê? Essa peleja, esse gigante vai o quê? Vai cair por terra. Porque Davi o quê? Davi ele não aceitou. Versículo 37, ó. Disse mais Davi o Senhor. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Versículo 35 diz assim, ó: Davi, porém, disse o filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, aqui tem o quê? Aqui tens afrontado. Foi nesse exato momento que Davi já venceu o quê? Ele venceu o gigante. Porque Davi, ele não foi só. Quer dizer, ali os soldados lutavam, era no físico, carne contra carne, era o mais forte físico dela. Por isso que ninguém quis pelejar contra o gigante, porque o gigante era forte, o gigante era mais forte do que todo o exército que estava ali. Então Davi não tinha porte físico, não tinha força física, mas tinha qual força é incomparável, que é a força de Deus. E essa força nós recebemos no momento que nós se apegamos a Deus, quando nós confiamos nele. Não é o porte físico, não, é o que? Maior está conosco, o Deus o quê? O Deus Todo-Poderoso. E Davi o quê? Derrubou aquele gigante. Pegou a pedra, pegou o alforje e o quê? Conseguiu acertar a testa do gigante. Está todo equipado e tinha só um alvejão e na testa foi onde que derrubou. Agora, como que é possível? Uma pedra não tão grande, né? Davi não tinha força para lançar aquela pedra na testa do gigante e derrubou aquele gigante.
gigante. Então, é isso do que Deus faz. Na igreja, a força de Deus, o que está sobre nós. Ah, mas eu já tenho 60 anos, já tenho 50, 40, eu tenho 12, eu tenho força. Idade, Deus não se pode com idade, não. É a pessoa que tem disposição e crer em Deus. Confiar em quem? Confiar nele. Versículo 16, hoje mesmo, observe como Davi era tudo determinado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-eis, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filhos dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e a besta, as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele nos entregará nas nossas mãos. Da igreja, a guerra é de quem? A guerra é de Deus. E o nosso inimigo vai o quê? Entregar em nossas mãos. Versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, ele que se apressou e, deixando suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou daí uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra e cravou-se na testa e o quê? E ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou o quê? A espada e o quê? Desembanhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vindo os filisteus, que era morto, o seu herói o quê? Fugiram. Na igreja, nós não podemos o quê? Demonstrar medo. Nós o quê? Não podemos demonstrar medo na situação. Observe que o próprio diabo, ele tem o quê? Tem a amedrontar. E não podemos ter medo, não. O momento que nós temos que o maior está conosco. E não tem exemplo melhor do que o quê? Do que o de Davi. O gigante era alto, era forte, tinha suporte físico. Nenhum dos soldados experientes de guerra, nenhum teve disposição para lutar contra o gigante. Sabe por quê? Porque a força dele era o quê? Era física. E realmente, se a pessoa ela não confia em Deus, não incrível. Se a pessoa de fato não tem a presença, ela nem vai determinar. Eu não vou suportar, eu não vou lutar, eu não vou não vou perseverar. Mas a pessoa que tem Deus diz, não, eu vou eu tenho disposição para lutar, porque eu vou vencer este mal que tem se levantar contra a minha família, contra a minha casa, contra o meu casamento, contra a vida dos meus filhos. Igreja, temos que ser como Davi, temos que ter disposição à atitude. Não podemos aceitar Afronta. Não, mas tem jeito mais não tem saída, não tem mais solução, acabou nada. Então o maior O maior que está conosco. O maior que está conosco, o Senhor o Senhor dos exércitos. Porque Davi era menino, magrinho, não tinha porte físico. E mas todo mundo vendo, vixe, vai morrer, coitado do menino. Vai morrer o quê? Vai morrer novo. Mas tem porém o quê? Se enganaram. Porque a força de Davi não era física, era o quê? Era espiritual. A força de Davi era quem? Era Deus. Então é isso o quê? É isso que Deus faz. Deus o quê? Deus ele. E outro, Davi era o quê? Era tão desprezado pela sua família. Davi era o menor de sua casa. Davi que se importava com Davi. E Deus o quê? Deus honrou Davi. Você sabe que sempre na família, na casa, sempre tem um menor, né? Sempre tem um irritado. Ou não? Sempre tem um desprezado. Não tem jeito, sempre tem alguém. Sempre alguém que é mais desprezado, que é menos ali, convidado, chamado, sempre tem alguém.
mas o importante é que Deus o quê? Esteja conosco. E todo o quê? E toda a terra, e toda a cidade, e toda a nossa família o quê? Saberá o quê? Que Deus está conosco. E vamos o quê? Vencer. Quando, igreja? Quando crescer o problema, quando aparecer um gigante, o quê? Não vamos se acovardar, não vamos parar, mas vamos o quê? Ter disposição. Eu estou disposto a lutar. Eu tenho disposição para lutar, porque em nome o quê? Do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou vencer o quê? Vou vencer essa luta, vou vencer o quê? Essa guerra. Eu não vou o quê? Não vou parar, não vou desistir, não vou retroceder, não vou recuar, eu vou partir o quê? Para cima. Aí Deus olha para mim, para você e fala, então já venceu, porque Deus gosta de pessoas que têm atitudes. Você quer ver uma pessoa que Deus não gosta, que na verdade Deus odeia? É pessoa que murmura, reclama demais. Toda pessoa acha ruim, reclama aqui, murmura ali, nada está bem. Mas uma pessoa que é determinada. Tem pessoas que já espera acontecer uma situação para ter disposição para lutar, para usar fé. Então, assim, o quê? Tem que ser cada um de nós. Quando se levantar qualquer mal sobre a nossa família, sobre a nossa casa, nós primeiro temos que se levantar. E diz o quê? Eu vou lutar. Aí a família fala, não, aí reúne todo mundo, né? E agora não tem mais jeito, não tem solução, o que vamos fazer? Já ligamos para o especialista, já ligamos para a neoclínica, e não tem mais situação, a situação não tem jeito, diz que é impossível. É a pessoa dizer, eu vou lutar. Mesmo o próprio Saul desacreditou, o rei, né, que era para ter palavra, para dar força de ânimo, não estava desanimado. Mas Deus o quê? Deus, Ele é fiel. Deus o quê? Deus é poderoso. Para o quê? Fazer infinitamente muito mais que pedimos ou que possamos imaginar. Porque sua cabeça para mim, muito obrigado. Assim nós temos a certeza. Vamos ter disposição a pelejar contra o mal que se levanta. Depende de se levantar nossa família, nossa casa, e vamos vencer orando, clamando, crendo no Senhor, crendo a tua palavra, jejuando, se consagrando. Vamos vencer porque o maior está conosco, meu Pai. A tua presença, o Senhor está conosco, e nada vai afrontar a nossa fé. E nada vai afrontar o nosso Deus, porque o Senhor está conosco. E isso é o mais importante, principal. A força do Senhor estiver conosco. Precisamos que não somos nada, mas se o Senhor estiver conosco, vamos vencer todo o mal. Toda peleja vai ter um fim. Assim nós cremos e temos assim. Então, obrigado por Senhor falar conosco nessa noite da tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga glória.